Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. O processo de formação de um padre é longo, dura em média 8 anos e inclui estudos, prática pastoral e oração. O padre Maurício Ferreira, reitor do Seminário Central São João Maria Vianney, que é a casa de formação do clero de Salvador, fala da essência da preparação para o sacerdócio. No programa de hoje, você também confere a inclusão de jovens surdos em atividades espirituais desenvolvidas pelo grupo OPA, Oração pela Arte, e a aquisição de mais um veículo de comunicação pela Arquidiocese de Salvador. A Arquidiocese de Salvador convoca os fiéis a aderirem à campanha Dê um presente à nova diocese. A iniciativa quer garantir a existência de uma rádio católica na cidade de Cruz das Almas, que será a sede da nova diocese que surgirá no Recôncavo Baiano com a divisão da Arquidiocese de Salvador. O radinho de pilha faz companhia para a Dona Maria de Lourdes, que na cidade de Cruz das Almas, onde mora, é carinhosamente chamada de Zinha. Ela tem 90 anos e é através da Rádio Alvorada que confere as notícias da cidade e fortalece a fé. Muito boa. O sábado de tarde é cheio de alegrias, de coisas boas. Conselho, Padre Gil aconselha, Padre Gil fala para o povo com todo amor. E que ele, acho que é um padre muito querido nessa terra, viu? Meu Deus! A emissora sempre teve inspiração católica e no início deste ano foi comprada pela Arquidiocese de Salvador. A programação está em rede com a Rádio Excelsior da Bahia, mas produções locais também integram a grade da rádio, que está sustentada no jornalismo, esporte, evangelização e prestação de serviço. Bom, são 12 horas e 50 minutos, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Alvorada o superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, Deraldo Conceição Nunes. Na semana passada, Deraldo foi questionado sobre preço das passagens do transporte, do transporte municipal e as pessoas moradores da Tumba estavam preocupados com o valor da passagem. 120 municípios são cobertos pela emissora, que é líder de audiência no Recôncavo Baiano. E com a nova administração, uma nova grade de programas também está por vir. A expectativa está das melhores possíveis, né? Com essa nova programação. Então, acho que a gente vai adquirir mais ouvintes para a nossa emissora e mais clientes também, como já vem acontecendo. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Nessa tarde bonita de sábado, estamos aqui no programa Fé na Vida, Pé na Estrada, AM 1460, Rádio Alvorada AM. Uma das novidades é o programa Fé na Vida, Pé na Estrada, apresentado pelo padre Gil Peixinho nas tardes de sábado. Estamos aqui na Rádio Alvorada AM 1460, programa Fé na Vida, Pé na Estrada. Junto com vocês, o programa está no ar. Junto com a Pastoral de Comunicação da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, o padre faz um programa de reflexão, formação e notícias da igreja. Toda a missão de evangelizar é um grande desafio. Mas é um desafio bom. Eu gosto de ser desafiado porque Cristo nos conforta quando diz: tudo podemos naquele que nos fortalece. Os ouvintes podem acompanhar a programação tanto pelo rádio como pela internet. É a presença da Igreja Católica nos meios de comunicação. Você está ouvindo Rádio Alvorada, AM 1460. A rádio faz com que a voz da igreja possa chegar até os recantos mais longínquos da nossa região. Por isso que uma rádio é fundamental para a obra evangelizadora. A compra da rádio foi dividida em parcelas e a Arquidiocese ainda precisa honrar com alguns pagamentos. Por isso, foi criada a campanha Dê um presente à nova diocese, uma iniciativa para garantir um veículo de comunicação católico na diocese que está sendo criada. Qualquer pessoa pode fazer uma doação através de depósito bancário no Banco Bradesco, agência 3072, dígito 4, conta 81070, dígito 3, em nome da Arquidiocese de Salvador, Alvorada. Eu gostaria, a partir também deste momento, fazer um grande apelo a todos aqueles que amam a igreja para que possam colaborar através de suas doações para que este sonho da Rádio Alvorada se concretize. Já é nossa, mas ainda
temos que pagar algumas dívidas para que nós possamos, com tranquilidade, anunciar o Evangelho. Um lugar para fazer germinar a semente lançada por Deus. Assim pode ser entendido o seminário Casa de Formação dos Novos Padres. Na entrevista com o padre Maurício Ferreira, reitor do seminário da Arquidiocese de Salvador, você conhece a vida de estudo, oração e ação pastoral dos jovens seminaristas. Olá, padre Maurício. Alegria visitar aqui o seminário e o senhor nos receber. Olá, Fernanda. Bem-vinda à nossa casa, aqui ao seminário. É uma alegria para mim de novo receber vocês aqui. Padre, como é que o senhor definiria a vida no seminário? Eu diria que a vida do seminário, o seminário é uma palavra que surge de semeadura, não é? Vem da palavra latina de semeadura, de semear, mas é sobretudo a casa da cultura da semente. Então o seminário procura zelar, cuidar, formar para que a semente dê o fruto esperado por Deus. E como é esse processo de formação do seminarista? Aí esse processo reúne, você sabe que o seminário não é uma das criações mais antigas. Antes do seminário existiam as comunidades monásticas, existiam as comunidades ascéticas, não, que viviam no deserto. O seminário é mesmo a criação do Concílio de Trento, ele quem reúne tudo aquilo que a tradição tinha ensinado. O valor dos estudos, o valor da espiritualidade, o valor da vida comunitária. Então o seminário é um conjunto de todas essas dimensões que ao longo da história foram se acrescentando outras coisas mais relacionais, o conhecimento da ciência moderna. Então ele é vida espiritual, porque é o chamado do Senhor, a fé no Jesus que chama. Agora ele é também o zelo pela vida intelectual. Ele é o princípio de uma experiência pastoral do lado do pastor, do coração de quem vai pastorear o povo de Deus. São essas três principais dimensões que depois dão lugar também à vida missionária, por exemplo, a dimensão humana afetiva, que são acrescidas ao longo da história, fomos sentindo essa necessidade. Na formação intelectual, os seminaristas fazem o curso de filosofia. E a filosofia é a mãe de todas as outras ciências. Eu acho que a filosofia é que dá esse olhar crítico, esse despertar para a reflexão. É nesse sentido que o seminarista faz o curso de filosofia? Olha, os medievais, eles tinham até um conceito que a gente não bem entende hoje, porque eles chamavam de filosofia de serva da teologia. Mas aqui não se trata de serva no sentido de submissa, aqui se trata de preparanda, ou seja, se trata de preparação para acolher. A filosofia é a época dos conceitos, é a época de aprender as delimitações do saber. A filosofia me dá o modo, os métodos, o jeito de me aproximar do objeto do conhecimento. Então, esse instrumento é necessário para fazer a filosofia, não porque a teologia, não porque a teologia não tenha nada disso, mas se trata de aprender. A teologia foi o conhecimento posterior à teologia, à filosofia, né? Então, por isso, também a teologia cristã apreende do conhecimento filosófico dado pelos gregos, por exemplo. E aí, obviamente, os seminaristas também fazem o curso de Claro, teologia. Isso aí é um discernimento, como ele diz, é um discernimento histórico da importância que tem de fazer esse conhecimento para dar, digamos assim, eu diria, as pernas, dar a base, o conteúdo que me permite depois caminhar em outras zonas do conhecimento, inclusive esse teológico. A entrevista com o padre Maurício Ferreira, reitor do seminário São João Maria Vianney, em Salvador, continua daqui a pouco. E agora o Show em Paz vai para um breve intervalo. Aguarde, a gente volta já. A Pastoral de Comunicação promove neste mês de maio a oficina Aprenda a Cantar Salmos. O curso começa a partir do dia 14, tem duração de 1 mês e visa qualificar os salmistas e as equipes de liturgia. Informações e inscrições pelo telefone 71 4009 6604. A paróquia Cristo Operário está em festa pelo padroeiro. O novenário segue até o dia 18 de maio, sempre às 7 horas da noite. E no dia festivo, 19 de maio, a missa solene também será às 7 horas da noite. Começa no dia 17 de maio o novenário da festa de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Garcia. As noites de oração acontecem até 25 de maio, sempre às 7 horas da noite.
No dia festivo, 26 de maio, os devotos participam da missa solene às 9 horas da manhã. A festa de Nossa Senhora de Lourdes normalmente é no mês de fevereiro, mas este ano, por conta do carnaval, foi transferida para maio. A igreja é a congregação da diversidade das pessoas. São diferentes idades, classes e perfis reunidos a caminho de Deus. Por isso, o padre Maurício Ferreira, reitor do Seminário Central São João Maria Vianney, ressalta a importância do padre ser um especialista em relações humanas. Uma coisa que eu acho assim, interessante da formação dos padres é essa abertura para as relações humanas. O padre é acolhedor, né? O padre recebe ali de portas abertas quem entra. Como é desenvolver isso? Essa é a experiência da igreja. O que é a igreja? A comunidade de Jesus Cristo, ou seja, é uma comunidade, é uma eclésia, é uma casa. Os primeiros cristãos, Fernanda, até se entendiam como caminho, ou seja, as pessoas que se reuniam naquela assembleia caminham em direção a Deus. É uma assembleia unida. E como é uma assembleia e uma comunidade, reúne pessoas. O pastor, logo, ele tem que fazer relações. Ele tem que trazer crianças, adultos, idosos, jovens. Ele pega toda esta comunidade com ele e apresenta a Jesus, porque o sacerdote é o mediador. Ele apresenta a Jesus nas relações que ele faz consigo, as pessoas e Deus e o mundo que está ao seu redor. O senhor falou aí do sacerdote como esse mediador. Para apresentar alguém, a gente precisa antes conhecê-la. No seminário, é esse espaço de aprofundar, de mergulhar mais e conhecer o verdadeiro Jesus? Claro, porque o relacionamento é com Deus. E o relacionamento com Deus, ele só tem sentido no deixar-se. Eu me abandono às mãos do Deus que me chama. Então, esse relacionamento agora é desigual. A voz de Deus não é uma voz que eu ouço como a voz do rádio, como a voz de alguém que me grita lá na rua. A voz de Deus é uma voz que também é uma autoridade, é uma voz que me dá destino, é uma voz que me dá fundamento, sentido e existência. Então eu tenho que me relacionar com essa voz na escuta obediente. Então o seminário ele serve para isso, para ajudar a essa escuta, para identificar, por exemplo, essa escuta não é para o matrimônio, essa escuta é para a vida consagrada. Então o seminário tem esse papel de ajudar na escuta para um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Nesse sentido, a descoberta da vocação muitas vezes é inquietante, às vezes é conflitante, a pessoa não quer aceitar, vai e volta. Como entender que a vocação é verdadeiramente aquela que a gente entende que Jesus está chamando a gente? Tanto no livro dos Provérbios como no livro dos Sapienciais, ocorre uma coisa muito interessante, porque Deus fala ao profeta dizendo: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus passos não são os vossos passos. Ou seja, Deus revela e protesta a superioridade do seu pensamento, a superioridade dos seus passos. E é claro que isso inquieta o coração do homem, não é? Nós aprendemos desde criança, quando vamos na escola, que nós devemos preparar tudo para fazer o caminho, estudar desde cedo, ser disciplinado. Tudo isso é muito importante, mas a voz do Senhor é superior a tudo isso e Ele pode um pouco bagunçar para fazer o coração agora concentrar-se na sua voz, na sua palavra e ser obediente a essa sua palavra, que é amorosa. É uma palavra amorosa, cheia de amor, mas que mexe nos esquemas, sim. Mexe sim nos esquemas. Padre, e além de ouvir essa voz, quais são os outros critérios para que um seminarista seja aceito? Né? Para que um candidato a seminarista seja aceito? Claro, sobretudo, digamos, hoje nós temos uma certa estrutura, que é uma estrutura de reuniões, de encontros, de conversa com o sacerdote e, sobretudo, Fernando, ele diria de direção espiritual. Ele diria, sobretudo, que esta pessoa se sinta ajudada, se coloque humilde diante da voz do Senhor, não é? Se coloque diante daquilo que a igreja quer e espera. Então nós fazemos aqui um processo durante alguns anos, esse jovem vai caminhando conosco e vai sendo incentivado a aprender a escuta do Senhor, a identificar quando estou acordado e quando estou dormindo, quando me fala o Senhor, para aí ele fazer o discernimento e a própria liberdade dele dizer assim: eu quero seguir o Senhor.
Essa é uma coisa que é a própria liberdade. Ninguém pode responder no lugar de ninguém. Aqui o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, o padre, a freira não podem. É ele mesmo que tem que dizer: Senhor, escutei a tua voz, eu respondo sim. Daqui a pouco, o padre Maurício Ferreira fala da participação dos leigos no apoio às atividades do Seminário Central São João Maria Vianney. Nos dias 17 e 18 de maio, a Pastoral da Criança promove encontro de qualificação para novos formadores do Guia do Líder. O evento acontece no Centro Arquidiocesano de Pastoral, no bairro do Garcia, e é voltado para agentes que já atuam na pastoral. Mais informações através do telefone 71 4009 6683. A Vigília dos Jovens Adoradores neste mês de maio será no dia 18 no Centro de Formação Amarantes, no bairro do Cabula. A noite de orações pela Jornada Mundial da Juventude começa a partir das 10 horas. Os fiéis da Paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos, estão se preparando para a festa do Padroeiro. A novena acontece sempre às 7h30 da noite até o dia 18 de maio, quando também haverá a celebração do Crisma. No domingo 19 de maio, dia de Pentecostes, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, preside missa na paróquia às 5h30 da tarde. Atento à inclusão dos surdos na vida espiritual, o Grupo OPA, Oração pela Arte, promoveu um encontro com a presença de intérpretes para a língua brasileira de sinais. Mas as lições aprendidas e a emoção de quem participou do encontro você confere só no próximo bloco. O intervalo é rápido e o Chão em Paz volta já. O seminário não é uma casa apenas para os padres. Os leigos também têm compromisso com este lugar. Ao longo do ano, eventos e celebrações reúnem a comunidade e até uma associação dos amigos do seminário foi criada. Agora, o seminário não é um espaço só dos padres, dos seminaristas. Os leigos também são convidados, vocês inclusive têm uma associação de amigos do seminário. Exatamente, se chama AMAS, um jogo de palavras, uma associação dos amigos do seminário. É uma proposta que nós fizemos, não é um movimento, como eu vinha lhe dizendo, não pretende tirar lideranças das paróquias, nem dos movimentos, todo o contrário. Nós fazemos um convite para que homens e mulheres, leigos e leigas nos movimentos, nas paróquias, encontrem uma relação afetiva com o seminário. Não se trata somente de dizer assim, ali se formam os padres. Trata-se de perguntar, e eu como católico, que coisa faço? Como eu colaboro para aqueles que me darão a Eucaristia? Para aqueles que me visitarão no hospital quando eu estiver enfermo? Para aqueles que atenderão a minha escuta de meus pecados quando eu tiver consciência de meus pecados? Como eu posso contribuir de perto? Que tipo de fidelidade ao Senhor pode ser também traduzida na contribuição para a formação dos futuros sacerdotes? Então a associação não tem outro interesse que gerar encontro de corações dentro da mesma fé no Jesus que chama. Nesse sentido de envolver os leigos, o seminário também está aberto em algumas celebrações, alguns eventos. O São João do seminário é famoso, é conhecido, por exemplo. Eu lhe diria que nesta relação com o mundo, Fernanda, tem 3 pilares: oração, confraternização e colaboração. Temos uma missa dia de domingo, nossa missa dominical é aberta para toda a comunidade. Temos momentos de confraternização, como a festa junina, a festa do Dica, a feira natalina. São momentos de confraternização. E temos depois um momento de colaboração, onde as pessoas estão aqui rezando, confraternizando-se e podem também contribuir com a vida, com as necessidades formativas do seminário. Agora, padre, uma coisa que eu acho importante, interessante da vida, né, dos religiosos é que é possível preservar a sua essência. Você ouve o chamado de Deus, mas se você é um padre divertido, se você é um padre mais pastoral social, se você é um padre mais estudioso, tudo isso cabe debaixo desse grande pano de ser padre, de ser um religioso. Claro, porque a vocação é um revestimento do Espírito. E o Espírito dá frutos, Fernando, o Espírito dá dons. É uma árvore, a igreja, não sem motivo, você vai encontrar em algumas iconografias a igreja representada em forma de árvore.
E nesta árvore você tem diversos troncos e galhos. Há apóstolos, ascetas, doutores, sábios. Essa é uma árvore frondosa. A árvore da igreja é uma árvore frondosa, que é plantada, que rende frutos, diferentes frutos, né? A unidade, a nossa unidade, por exemplo, como padres, não está simplesmente no vestir ou na forma que a gente fala. Nossa unidade, sobretudo, admitir Jesus como nosso Senhor, como aquele que nos chamou, que é o Senhor da igreja, que é essa palavra apaixonante que é dirigida para nós, para a nossa salvação. Então, a unidade de ser padre é pastorear na pessoa de Jesus. O restante, nós somos de diversos países, com experiências e também com jeitos diferentes. Liturgicamente, a igreja está no tempo da Páscoa. Mas não é só nesta época que o mistério da ressurreição de Cristo pode ser experimentado. Diariamente, essa experiência é possível e foi com este desafio que o Grupo OPA, Oração pela Arte, promoveu um dia de reflexão. Participaram pessoas de diferentes comunidades e até de diferentes denominações religiosas e um grupo de jovens surdos que participou plenamente do evento. O encontro reuniu 70 jovens para um dia de reflexão sobre a ressurreição de Cristo, fato que é o centro do cristianismo. A Sagrada Escritura vai dizer que os discípulos de Jesus experimentavam Jesus no cotidiano da sua vida, na pesca, no comer e no beber. Então, não é em coisas extraordinárias que a gente vai experimentar que Jesus está vivo e ressuscitado conosco, nos dando novo ânimo para viver. É no cotidiano, é nas pequenas atitudes da vida, nos pequenos gestos de amor, de perdão, de solidariedade, é nas pequenas vitórias da vida sobre a morte, na nossa vida, que a gente vai experimentar que Jesus está vivo e experimentar a força da ressurreição. Como no Grupo OPA, Oração pela Arte, a fé é expressa através das manifestações artísticas, o desafio colocado pelo encontro foi experimentar Cristo ressuscitado e apresentar, através da música, da dança, das artes visuais, a experiência. Davi, de Michelangelo, as pinturas na Capela Sistina fazem sucesso até hoje. Por quê? Porque o camarada não estava preocupado em produzir algo para as pessoas consumirem. Ele fez experiência de algo, quis traduzir esse algo em arte, e isso perdura até hoje. Né? Talvez antes da gente pensar em elaborar arte que faça as pessoas adquirirem um novo sentido para a vida, é interessante então a gente fazer a experiência da ressurreição. O grande desafio, não só para o OPA, mas todo aquele que quer comunicar a ressurreição de Jesus mediante a arte, é, em primeiro lugar, experimentar a força da ressurreição na sua vida. Experimentar que, apesar da nossa vida estar limitada, frágil, a gente ainda ter sombras presentes na nossa vida, a palavra definitiva de Deus na nossa vida pessoal, comunitária e social é a vitória da vida. Então, em primeiro lugar, dar margem para que essa vida de Deus possa se manifestar em nós e depois, através da nossa criação artística, expressar isso para as outras pessoas, para que elas possam adquirir vida nova mediante o contato com a arte que a gente produzir. Divididos em oficinas, o grupo discutiu e experimentou que outros ícones, gestos, cantos podem ser sinal do ressuscitado. A ressurreição interna de cada um, no dia, durante a vida, aquilo que lhe provoca a transformação. E isso é difícil você traduzir para os outros, porque você vai botar aqui o que você é. E nem sempre os outros vão fazer a mesma leitura. Viver a ressurreição através da arte é colocar Deus assim em primeiro lugar. É transmitir a experiência de Deus através da arte. No encontro, outro desafio foi superado: a inclusão dos surdos nas experiências religiosas. Com a ajuda de uma intérprete, 2 jovens surdas puderam participar. Eu me emocionei muito com o encontro. A palestra do Frei Inácio, o que ele explicou, a arte sobre ressurreição, tudo isso. Realmente eu fiquei muito emocionada. E eu senti isso, que isso combina comigo, isso falou comigo. Agora, se não tivesse intérprete, eu não ia entender muito, ia faltar muita coisa para eu entender. Porque aqui, se tem um surdo, é muito importante que tenha um intérprete. Porque o nosso entendimento fica mais claro. E realmente eu senti, eu fiquei muito inspirada, eu fiquei muito emocionada também. Ana Thaís já tinha participado de outros encontros do grupo, mas este foi o primeiro em que o entendimento foi pleno. E mesmo sendo batista, ela só vê pontos positivos na experiência.
Minha irmã me chamou, ela me convidou e eu vim. Importa é a união entre todos. Não tenho preconceito quanto a isso, não existe. Aqui eu encontro de todas as religiões, não tem nenhum problema pessoas de outras religiões virem para cá. Eu vim e me senti bem, normal, tudo bem. Então ela não tinha isso e ela começou a buscar a espiritualidade em uma religião, em algum lugar onde tivesse essa possibilidade dessa inserção. E juntando vamos dizer assim, a espiritualidade da arte, percebemos que essa sensibilidade seria muito importante, uma forma de oração, um modo de oração muito importante para eles. E aí pensamos, por que não trazer esses surdos e esses cegos para que eles possam fazer essa experiência. O programa de hoje fica por aqui, mas durante a semana você pode entrar em contato com a nossa produção através do e-mail chamepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Se quiser rever o programa, é só acessar o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma bonita semana, fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.